Boa noite. Me chamo Gabriel Moraes Manhães, sou aluno do curso de Engenharia de Computação do IPRJ, orientado pelo professor Hermes Alves Filho, e vou apresentar um pouco dos conceitos de desenvolvimento do projeto Cálculos de blindagem de nêutrons e globais de modelos nucleares usando a teoria de transporte unidimensional na formulação das ordenadas discretas. Na engenharia nuclear, existe uma grande preocupação com uma partícula chamada nêutron. Um nêutron é uma partícula fundamental simples e sem carga que carrega certa quantidade de energia. Por não possuir carga, são especialmente perigosos, pois podem facilmente atravessar átomos e interagir com seus núcleos, dando a ele forte potencial ionizante. Num reator nuclear, feixes de nêutrons são espalhados para o ambiente como produto secundário da reação de fissão. Portanto, precisamos garantir que o ambiente é seguro para seres vivos. Para poder garantir essa segurança operacional de ambientes onde há potencial de emissão de nêutrons, faz-se necessário adicionar blindagens entre o pessoal e o ponto emissor. Esta blindagem pode ser feita de uma ou mais camadas de um ou mais materiais. Imaginaria-se que materiais mais densos iriam ser melhores em parar nêutrons, mas isso não é necessariamente o caso. Devido à ausência de carga, estas partículas podem facilmente atravessar materiais com qualquer carga. Ao invés disso, materiais como água são favorecidos, pois contêm átomos mais leves, como hidrogênio, compostos apenas de um único próton, que tem massa idêntica ao nêutron. Uma colisão de um nêutron com um átomo de hidrogênio iria causar a transferência da grande maioria de sua energia cinética, como uma bola de bilhar acertando outra. No caso da água, mesmo que a chance de interação seja baixa, podemos simplesmente aumentar a espessura da parede, pois a água é um material simples de manipular e abundante. Por outro lado, um material como o chumbo, que é muito mais pesado, iria apenas desviar a trajetória dos nêutrons sem transferir muita de sua energia, como uma bola de ping-pong acertando uma bola de boliche. Poderíamos adicionar blindagens muito grandes, porém, isso causaria aumento considerável de custos. Ou então, usar blindagens menores e economizar nos gastos, mas potencialmente deixando o ambiente perigoso. Como conhecido na engenharia, não temos copo meio cheio, temos copos demais. Pois bem, queremos simular como um feixe de nêutrons interage com camadas de diferentes materiais e espessuras diferentes para determinar quanta blindagem precisaríamos para deixar uma área contendo um emissor neutrônico habitável para um ser humano sem prejudicar sua saúde. O fenômeno de transporte de partículas neutras é modelado seguindo a equação linearizada de Boltzmann, que foi originalmente concebida para a modelagem de cinética de gases. Esta é uma equação de balanço entre os nêutrons perdidos no volume, representado pela parte esquerda da igualdade, e os produzidos, representado pela parte direita da igualdade. A solução analítica da equação de transporte de nêutrons é difícil de ser obtida quando os parâmetros físico-materiais variam no domínio. Portanto, realizamos uma discretização espacial, dividindo o domínio em nodos com parâmetros físico-materiais uniformes. Aplicando a equação anterior no interior de um nodo, é obtida a equação intranodal de transporte de nêutrons. Após a discretização especial, diversos métodos numéricos podem ser aplicados na solução de problemas de blindagens de nêutrons. São utilizados métodos de malha fina, como o tradicional método Diamond Difference, que é usado como referência até hoje, e podemos utilizar métodos de malha grossa, como o método espectral determinístico. Bom, provavelmente a parte mais interessante é tirar a teoria do papel e pôr em prática num simulador computacional. O objetivo do projeto era simplesmente implementar os métodos iterativos
e colocá-los numa mesma interface gráfica. Eu decidi ir um pouco além em algumas partes. Primeiro, a velocidade e eficiência computacional devem estar acima de tudo. Segundo, a interface gráfica deve comportar tudo numa única tela, sem precisar abrir outras telas para colocar certos dados ou receber avisos. E terceiro, o serviço e a interface vão ser programas diferentes, e, se necessário, em linguagens de programação diferentes. Desta forma, é possível aproveitar o máximo que cada linguagem tem para oferecer e manter o serviço numa máquina separada dedicada, como um container Docker, LXC ou cluster Kubernetes. Para o desenvolvimento do serviço, o desempenho é a chave. Uma das melhores escolhas de linguagem para o propósito é C++. A linguagem C++ dá excelente controle do estado do programa e da memória usada, atingindo um bom desempenho sem necessitar de uso de código de máquina. Isso faz dela a escolha número 1 para o projeto. Até então, o método DD foi totalmente implementado no serviço e o método MED encontra-se em implementação. O simulador em C++ foi feito como serviço operacional e não pode ser interagido manualmente por um humano. Isto permite que o serviço resida em uma máquina mais poderosa e dedicada ao processo, que é uma grande novidade para simuladores do LabTran, mas requer um programa separado para interagir com ele. O protocolo de comunicação entre os programas já foi implementado utilizando pipes do Windows, mas futuramente pipes do Linux e sockets do Windows e do Linux também vão ser suportados. Isso vai permitir que o serviço fique em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, e o cliente possa acessar também de qualquer lugar do mundo. Para complementar o serviço, foi desenvolvido também uma interface gráfica para dar uma cara ao programa e permitir que qualquer um gerencie o serviço, criando e enviando tickets de serviço e devolvendo seus resultados graficamente. Esta interface gráfica foi desenvolvida em Java pela facilidade de criar programas gráficos e pelo conhecimento prévio que eu já tinha na linguagem. Ela ainda está em construção, mas podemos ver um pouco dela em ação. O programa possui diversas telas que podem ser selecionadas pelas abas. A primeira tela pede que o usuário se conecte ao serviço ou inicie um localmente pela própria interface. O estado do programa é mantido, mesmo que ele não esteja conectado a nenhum serviço ou perca sua conexão durante o processo. Na tela de materiais, podemos definir os parâmetros físico-materiais das zonas materiais que constituem o domínio do problema modelado de forma simples e eficaz. Definimos regiões com a mesma simplicidade, selecionando numa caixa de opções o material de cada região pelo nome definido anteriormente. Cada região também pode possuir um nome. A aba de iteradores ainda tem muito a ser modificada, mas pelo tempo que eu tive, é ao menos apresentável. Se houvesse um serviço conectado ao programa, a caixa à esquerda apresentaria os métodos numéricos que o servidor suporta. Já o resto precisa de um pouco mais de polimento para poder comportar as outras funções num design mais coerente. Finalmente, temos a aba de resultados. Provavelmente vai receber ainda algumas mudanças, mas nela será possível visualizar graficamente cada ticket despachado ao servidor e, se desejado pelo usuário, em tempo real ver os resultados. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho para apresentar dos programas. Infelizmente, os dois programas ainda não conseguem se comunicar, então não tem como mostrar um exemplo ao vivo, mas isso já está sendo desenvolvido. Ok, aqui temos alguns resultados numéricos para um problema modelo dos métodos DD e MED.
Ambos já foram desenvolvidos, mas o MED ainda não foi incluso no serviço. Os resultados numéricos obtidos pelo método espectronodal MED de malha grossa para o fluxo escalar de nêutrons apresentam boa concordância, quando comparado com os resultados obtidos pelo método de malha fina DD usado como referência. O próximo passo é o desenvolvimento da modelagem computacional do método espectronodal MSD conforme Modified Spectral Deterministic. Todas as metodologias apresentadas neste trabalho estão sendo adicionadas ao serviço do simulador computacional. Gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa PIBIC e obrigado a todos pela atenção.